Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um santo inglês chamado São Godrigo, em português, né? Roderick. São Godrigo de Finchale, em português. Godfrey, em inglês. Godric. Godric. Ele nasceu por volta de 1065, século XI, na Idade Média, no condado de Norfolk, no leste da Inglaterra, na cidade chamada Walpole. Ele era de uma família de camponeses. Os pais dele, segundo o historiador Henry Pirenne, acho que ele falou, Henry Pirenne, falou que os pais deles eram de abundante retidão e virtude. Então eles eram bem virtuosos, honestos. Mas ele, o São Godrigo, ele não se sentiu atraído pela agricultura, né? Pela vida camponesa. Então, com 15 anos de idade, ele resolveu virar vendedor. Ele ia de fazenda em fazenda vendendo coisa. Não se sabe exatamente o que mas ele era vendedor. De que ano? Ele é de 1065, final do século XI. Isso no condado de Lincolnshire, um pouco mais, tipo o nordeste da Inglaterra. Aí, com 20 anos, ele fez a primeira peregrinação para Roma. E ele decide se tornar marinheiro. Então ele se torna capitão de navio e ele investiu em vários barcos mercantes e tiveram várias viagens bem-sucedidas. Então ele começa a se tornar próspero mesmo economicamente, né? E aí vai dizer o historiador Henry Pirenne, ele fala assim: a busca pelo lucro dirigia todas as suas ações, e nele se reconhecia claramente esse famoso espírito capitalista. Então, a vida passada dele era considerada, até o momento que eu estou falando, na verdade, era considerada vergonhosa pela cristandade, que tinha valores na Inglaterra, ali na França, na Europa, né, ocidental em geral, tinha valores cristãos muito fundamentados na sociedade, né, valores de justiça, de generosidade, de caridade. E essa vida dele como mercante, buscando em primeiro lugar o lucro, né, o seu lucro, não só para suprir as suas necessidades materiais, mas ele buscava porque ele queria realmente dinheiro, né, poder e outras coisas mais. Então esse era o centro da vida dele até então, né? Então ele era filho de pais simples, né, camponeses, pobres, mas muito virtuosos, e ele não se atraiu por essa vida, a vida dos pais dele. Ele quis mais, ele quis uma vida de luxo, enfim, de riqueza. Ele buscava sistematicamente o local de venda mais remunerador para um determinado produto. Isso só era possível porque ele se associava com outros empresários, né, outros vendedores. E aí eles fretavam navios, eles compravam navios, e aí eles se juntavam para levar os produtos até um lugar que ele ia conseguir vender mais caro, né? Então ele não estava preocupado em servir a sociedade, né, com um bom produto. Ele estava sempre buscando lucro, ou seja, ele estava sempre buscando um lugar onde ele ia ganhar mais dinheiro. O lugar de venda, né? A primeira vez que eu ouvi o nome dele,
foi no... Na verdade, o professor Fábio Flores já tinha falado dele, né, desse santo, mas ele não falou o nome. Aí a primeira vez que eu vi o nome dele foi num artigo que o professor Fábio Flores traduziu, que chama Uma Economia Mortificada, que é uma análise de um dominicano francês sobre a economia das corporações de ofício sob o reinado de São Luís, rei da França, né, no século XII e XIII. Aí ele explica um pouquinho que são essas confederações comerciais, né, que o São Rodrigo participava, chama Hansas, né? Existem dois problemas nessas confederações comerciais. O primeiro problema é que os membros dessas confederações, eles têm sentimentos especulativos em uma comunidade econômica liberal. Então eles não estão preocupados com valores de justiça, eles não querem regras, né? Então eles querem uma liberdade econômica e eles estão sempre buscando comprar mais barato e vender mais caro. Basicamente é isso. E aí o segundo problema são as sociedades políticas, né? Ou seja, essas associações comerciais, elas buscavam sempre ter o poder político das cidades, né, que eles participavam, que eles passavam, né? Então, é como se fosse as monopolias, né? As monopolizações que ocorrem até hoje, né, no sistema capitalista, e que acaba tendo influência nos governos políticos, né? Então, esses são os dois problemas dessas confederações comerciais. Uma coisa interessante que a igreja fala, esse livro aqui, eu não posso me estender muito nesse assunto, porque só esse assunto já dá uma aula inteira, né? Mas esse livro aqui do Scott Hahn, Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, ele fala que o trabalho ele é o ser humano completando a obra da criação, né? Então o trabalho já existe antes do pecado original, né? Adão e Eva, eles foram chamados por Deus para completar a obra da criação. Então, por exemplo, tem a árvore lá, a árvore é super bela, né? A floresta tal é super bela. Se a gente olhar com um olhar contemplativo, a gente vai dar glória a Deus. Mas essa árvore pode ser também, através do trabalho humano, ela pode se transformar numa mesa, entendeu? Então o ser humano usou a criação, trabalhou ela e fez uma mesa, por exemplo, para servir de almoço para as outras pessoas, né? Para colocar, né, a comida e tal, para eles comerem. Então esse é um aspecto do trabalho. Um outro aspecto do trabalho é que o trabalho, a igreja sempre considerou o trabalho como também, né, além disso, uma penitência, né? Depois do pecado original, surge a fadiga, né? Enfim, e aí pode usar essa dor que é causada pelo trabalho também, como uma forma de penitência. Então a gente oferece essa dor, esse cansaço para Deus, para Nossa Senhora, para servir como expiação dos nossos pecados e dos pecados das pessoas. Um outro aspecto do trabalho também é servir a sociedade, né? Então você vai fazer um produto, ou você vai fazer um serviço mesmo, você vai servir a sociedade. Então a gente sempre buscar servir a sociedade com esmero, né? Com muito amor, com carinho, fazendo bem. E o outro aspecto é sustentar a família.
Então a gente vai receber em troca desse serviço, desse produto, uma quantia em dinheiro, e a gente vai sustentar isso com vai sustentar a nossa família. Então esses 4 aspectos não podem ser negligenciados, né? E no livro Origens da Burguesia, de Regine Pernod, vou terminar esse assunto, fala que os capitalistas, né, em geral, eles buscam 3 formas de enriquecer: comprando mais barato a matéria-prima do que o preço justo, vendendo mais caro o produto ou serviço do que o preço justo, ou trabalhando mais, né? Eu não estou falando nessa questão, né, só para não confundir, eu não estou falando assim de um pedreiro, de um ajudante de pedreiro que trabalha 10 horas por dia. Mas eles cobram caro, muito caro. Não, de repente um ajudante de pedreiro trabalha 10 horas por dia para poder botar o pão na mesa de casa, né? Aí tudo bem. Eles são autônomos, eu estou falando, os autônomos, os pedreiros autônomos. Muitas vezes eles cobram muito mais do que o valor. Mas existem casos de pessoas que querem trabalhar, 12 horas por dia para ter mais luxo, né? E deixa de lado algumas coisas, entendeu? Algumas coisas importantes, né? Rezar, né? Cuidar da família, fazer apostolado com os amigos, né? Inclusive o Padre Antônio falou assim: é bom a gente buscar a riqueza, mas não pode colocar isso em primeiro lugar, né? É amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo, consequentemente. Tá, agora vamos voltar para São Rodrigo, né? Ele, no seu comércio, ele viajava pelo Mar do Norte, né? Então ele passava pela Escócia, pelos Países Baixos e pela Dinamarca. Ia por todo aquele Mar do Norte. E ele provavelmente, não se sabe exatamente, mas como a gente tem informações do comércio da época. O comércio da época era o quê? Levar da Inglaterra para os Países Baixos lã, né? E trazer dos Países Baixos madeira, resina e outros produtos também. Então provavelmente era isso que ele vendia. Aí ele fez várias peregrinações. Ele fez 2 peregrinações a Roma, uma a Santiago de Compostela e outra a Terra Santa. Aí o que ele fez para Jerusalém, aí ele teve uma profunda conversão, um profundo chamado, né? Quando ele pisa no Rio Jordão, foi a última vez que ele usou sapatos. Nunca mais usou sapatos. E ele tinha por volta de 40 anos ainda. Que mais? E então ele se converte radicalmente nessa peregrinação a Jerusalém, e ele abandonou todos os seus bens, deu aos pobres e aos mosteiros mais próximos. E aí ele vai para uma ilha chamada a ilha de Lindisfarne, na Inglaterra, e ele tem um encontro com São Huberto, que na verdade já tinha morrido, mas o santo aparece a ele, e através dessa aparição ele tem uma nova conversão, né? Um chamado diferente, né? Um chamado para ser eremita, né? Ou seja, para viver isolado, rezando e contemplando a Deus. Igual São Tiago. Você não lembra? Aí ele vai morar em Finchal,
acho que é assim que fala, no norte da Inglaterra, a caminho da Escócia, numa cabana, e ele morava com 2 cobras. Ele adotou 2 cobras. Na verdade, as cobras, elas iam, por causa do frio, né? E ele com a fogueira lá, acho que é fogueira, as cobras iam se aquecer lá. Aí ele acabou adotando, né, elas. E ele cuidava delas. E ele cuidava também de uma hortinha. Então, olha que ele não se sentiu atraído lá na juventude dele com a vida camponesa, né, de agricultura, mas ele acaba vivendo e cuidando de uma hortinha e comendo de raízes e tal, ele preparando o próprio pão, e ele comia o próprio pão, ele comia o pão junto com as cinzas, uma forma de penitência, né? É interessante falar, as penitências dele foram gradualmente aumentando, né? Conforme na oração ele ia discernindo, ele foi aumentando as penitências, né? Porque ele viu que ele realmente foi um grande pecador, né? Cometeu vários pecados, e ele fazia várias penitências pelos pecados dele, né? Obviamente, e também pelos pecados de outras pessoas, das almas do purgatório, né? E, por exemplo, no inverno ele ia no rio e nadava lá, no inverno, no frio, e também dormia no chão nu, também. Essa era outra penitência que ele fazia. E aí ele começa a ter uma fama de santo muito grande, e as pessoas começam a ir visitar ele, né? Ele não gostava muito que as pessoas fossem visitar, né? Ele resolveu ser eremita, mas o prior dele, quando o prior dele permitia, ele recebia as pessoas. Aí ele era vidente, então ele conseguia prever algumas coisas do futuro, né? Quando Deus dava essa graça para ele. Ele era taumaturgo, então ele curava as pessoas de doenças, e ele também se tornou banqueiro também, porque as pessoas confiavam tanto nele, acreditavam que ele era santo, que deixavam as riquezas para ele cuidar, né? Então isso é interessante também. E aí teve algumas coisas, algumas contrariedades que aconteceram na vida dele, como uma vez que ele quase se afogou no rio Wear, quando o rio transbordou, e teve outra vez que também ele foi espancado por soldados, porque eles achavam que ele estava escondendo riquezas, né? E aí, essa questão das penitências é muito interessante. O Anjo de Portugal, quando vai falar aos pastorinhos, no verão de 1917, ele fala assim: de tudo que puderdes, deveis oferecer sacrifícios para reparar os pecados que ofendem tanto a Deus, e pedir a conversão dos pecadores. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor nos enviar. Então, fazer penitências e também aceitar os sofrimentos que Deus enviar para a gente, e oferecer isso a Nossa Senhora e a Jesus. Aí Santa Faustina também escreve no diário dela, fala assim: o sofrimento é o maior tesouro na terra, purifica a alma, e ao sofrer conhecemos quem é o nosso verdadeiro amigo. O autêntico amor é medido com o termômetro da dor. É bem interessante. Santa Teresa d'Ávila também, eu estava lendo o Catecismo Popular do padre Emmanuel Barbier. Ela fala assim que se fosse
se fosse necessário viver uma vida inteira de sofrimentos para aumentar um grau de santidade, né, no céu, né, um grau de glória no céu, ela viveria essa vida. Né? Então isso é um outro aspecto, né, dos sofrimentos, dos méritos, dos nossos méritos que a gente conquista através das orações, das boas obras e das penitências, né? A gente pode oferecer isso para expiar os pecados, os nossos pecados, pela conversão de outras pessoas, pelas almas do purgatório, e também isso vai servir para a gente aumentar a nossa glória no céu. Ou seja, todo mundo que está no céu é unido perfeitamente a Deus, né? E é muito feliz, né? É feliz, assim, infinitamente, né? Mas existem graus, né? A pessoa, conforme a vida que ela teve, né? E a colaboração com as graças recebidas de Deus, ela pode ter um grau mais elevado de santidade, né? E isso é pouco falado, né? Santa Teresa d'Ávila que vai falar, né? No sentido da gente buscar isso, né? A gente buscar amar mais a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus também fala também. Ela fala assim que ser mais santa que tal santo, né? Ou seja, o que isso quer dizer? No final das contas, isso quer dizer amar mais a Deus do que aquele santo, entendeu? Então, pedir a intercessão dos santos para que a gente consiga amar mais a Deus, né? Que no final das contas, esse é o nível de glória, é isso. A gente vai conseguir amar mais a Deus no céu. Ele também, São Rodrigo, aperfeiçoou o gosto pela escritura nesse tempo que ele foi eremita, e ele compôs músicas e poemas religiosos. Ele foi um dos primeiros ingleses a compor músicas, pelo menos de que há registros, né? Os escritos dele de música estão na biblioteca da Inglaterra, acho que é a Biblioteca Real da Inglaterra. Supostamente também, acho que era cardeal Thomas Becket, ele foi santo também, e o Papa Alexandre III foi pedir conselhos com ele, supostamente, né? Não se sabe ao certo. Então é interessante, ele tinha fama de santidade, né? De sábio. Na questão das músicas, ele escreveu uma canção porque ele teve uma visão da irmã dele sendo recebida no céu, e ela também vivia solitária também, como eremita, na mesma cidade, e a visão que ele teve dela, ela dando ação de graças a Deus em latim, né? Aí ele escreveu uma canção, tem na internet, só pesquisar Godric of Fincham, vocês acham? E não sei se vai achar essa música, mas vai achar as músicas dele, né? Teve uma outra canção que ele escreveu também, a mais famosa, que é uma visão que ele teve da Virgem Maria, que a Virgem Maria falou para ele cantar sempre que ele tivesse uma tentação ou tivesse cansado ou com dor, né? Inclusive, acho que o padre Duarte Lara, ele fala que os momentos de grande tentação, muitas vezes, são os momentos que a gente está cansado ou com dor. Então isso é interessante também. Aí ele escreveu essa canção. Então é interessante pensar que a gente deve rezar, né, no momento da nossa tentação. Quando a gente for tentado, né, a gente rezar uma ejaculatória, também a possibilidade de cantar uma música, né, na igreja. E ele viveu 100 anos de idade.
Ele viveu 100 anos de idade, não, ele viveu 100 anos. Ele nasceu por volta de 1065 e morreu por volta de 1170. Então ele viveu 100 anos após uma longa doença. Então foi uma vida aí de grande santidade, né? De grande amor a Deus.